Olá, seja bem-vindo a mais o Talk aqui na URH, como sempre falando de gente, falando de gestão de pessoas. E hoje a gente vai falar sobre um tema muito bacana, que é a metodologia de avaliação de pessoas, de profissionais, de colaboradores, a matriz Nine in Box. E para a gente falar sobre esse tema, eu tenho uma grande convidada, experiente, já tem treinamento junto com a URH, já fez podcast comigo também, e eu tenho certeza que esse papo vai ser muito legal. E a minha convidada é ela, Kelly Kozlowski, consultora de DHO e também psicóloga. Kelly, muito obrigado por ter aceito o meu convite novamente. Tenho certeza que as pessoas que estão aqui prontas para nos ouvir estão ansiosas sobre as informações e dicas que você vai nos dar. Olá, Ismael. É um prazer estar aqui mais uma vez e poder compartilhar um pouco do meu conhecimento e das minhas experiências em consultoria em RH, para falarmos hoje sobre essa ferramenta que é tão importante na gestão de pessoas e que tem apresentado resultados fantásticos para as empresas que implementam. Vamos falar da Nine in Box. Sabe, Kelly, que a gente está lançando a Nine in Box aqui na URH e esse papo vai casar muito sobre este momento que a gente está vivendo, que é levar conhecimento desta ferramenta para o maior número de pessoas, para clientes, para parceiros e para aquelas pessoas que querem entender um pouquinho mais sobre gente, que é o tema, né, sempre do nosso UTalk. E eu quero já iniciar com uma pergunta, né, para situar todos na mesma página. O que é a matriz Nine in Box na essência? Para que serve esse negócio? A Nine in Box é uma matriz visual. Visual porque a gente consegue classificar os colaboradores da empresa dentro dela e enxergarmos exatamente onde eles estão e o que a gente vai fazer com esses colaboradores. Porque, afinal de contas, esse é um dos maiores desafios dentro das empresas hoje. A partir do momento que eu trago talentos para o meu negócio, cada pessoa vai ter uma jornada junto da empresa, cada profissional terá os seus desafios de acordo com o seu momento, com o seu perfil, com os próprios objetivos da empresa para eles, e a gente precisa entender como eles estão, de certa forma, então, classificados dentro de desempenho, dentro de potencial, que é o que a matriz avalia, e então o gestor ele é capaz de tomar algumas decisões estratégicas em relação a cada uma dessas pessoas. Então, de certa forma, a gente costuma dizer que a Nine in Box é um mapa dos talentos de toda a empresa. É essa classificação das pessoas e uma ferramenta para tomada de decisões estratégicas para que todos ganhem, empresas e profissionais. Kelly, você trouxe agora algo muito bacana que eu quero dar ênfase aqui. Você chamou a Nine in Box do mapa de talentos da empresa. Eu também sou um estudioso nessa área e aqueles 9 quadrantes, que é 9 quadrantes dentro da Nine in Box, são 9, né, quadrantes, ali você então consegue enquadrar, né, cada pessoa, cada profissional dentro da tua empresa e direcionar as ações, as atividades, os potenciais dessa pessoa ou até mesmo um plano de carreira conforme o momento que aquela pessoa está vivendo na empresa. É mais ou menos isso? Exatamente. Para o pessoal que está nos acompanhando aqui, vamos tentar fazer com que as pessoas visualizem isso. A Nine in Box ela é formada por 2 eixos. Um eixo de desempenho e um eixo de potencial, que é o que a gente avalia dos nossos colaboradores. Dentro tanto do desempenho quanto do potencial, a gente vai ter 3 níveis. Baixo desempenho, médio desempenho, alto desempenho, assim como baixo potencial, médio potencial e alto potencial. Cruzando todas essas informações, a gente vai ter a formação, então, das 9 caixas. Kelly, para ajudar quem está nos acompanhando, não estava planejado isso. E quem está nos assistindo funciona da seguinte maneira. Tem várias pessoas aqui atrás das câmeras e uma delas é o Everton. Né? E eu vou pedir para o Everton colocar aqui para a gente na tela a Nine in Box para ajudar as pessoas a visualizar. Então, pensa o seguinte, que agora está aparecendo na tela já, e conforme você vai falando, o Ev vai conseguir mostrando lá. Você colocou ali que tem médio desempenho, alto desempenho, ele está conseguindo mostrar para as pessoas que estão nos assistindo. Esse podcast está quase uma aula.
Ele vai ser uma aula. Quem sair daqui, tenho certeza que vai ser muito bem entendido sobre a Nine Inbox. E aí eu fico dentro desses quadrantes, é isso? Perfeito. Então, para o pessoal visualizar a imagem, é exatamente isso. A gente vai ter esses 9 quadrantes que, na verdade, serão 9 possibilidades de classificação dos colaboradores. E como que a Nine Inbox ela vai funcionar na prática? Existe um processo para a gente implementar ela dentro da empresa, que é um processo extremamente simples de avaliação dos colaboradores, e a gente vai conseguir encaixar cada colaborador em uma dessas caixas. Então, eu vou descobrir onde cada colaborador está dentro da matriz. E por que isso é importante? Não é simplesmente para a gente enxergar onde está cada um, e sim o grande potencial da matriz Nine Inbox é que cada uma dessas caixas vai nos indicar as características das pessoas que estão fazendo parte de cada uma delas, assim como as oportunidades que a empresa tem para trabalhar com este profissional, quais são os riscos que a empresa pode estar correndo com este profissional também, assim como traçar planos de ação. E essa é a grande chave que eu costumo trazer da Nine Inbox, que é o que a gente faz com cada colaborador, qual é o plano de ação. Então, a partir do momento que eu entendo onde esse colaborador está, quais são as suas características, oportunidades e riscos, eu traço um plano de ação. E junto com este colaborador, eu vou fazer todo o desenvolvimento dele para que ele cresça dentro da empresa e que, havendo o interesse, então, e a disposição e o trabalho de ambas as partes, esse colaborador cada vez ocupe caixas que são mais significativas dentro do negócio. Entendido perfeitamente. Agora eu vou fazer umas perguntas aqui que eu acho que são bem importantes. Como são 9 quadrantes, cada quadrante tem o seu nome, o seu índice de ações que devem ser tomadas referente àqueles quadrantes. E eu estou com a Nine Inbox aberta aqui e eu vou te fazer algumas perguntas. Ok. Por exemplo, aquele colaborador que ele está no quadrante de alto potencial, né? Que é o suprassumo, é o melhor de todos, né? Significa que ele tem um grande potencial de crescimento na empresa e está entregando ótimos resultados. O que o dono da empresa, o que o RH, o que os líderes podem tomar de ação ou o que se faz quando você tem um colaborador lá? Um colaborador na caixa de alto potencial e alto desempenho é justamente aquilo que toda empresa quer, né? O que a gente faz com um profissional assim? Eu tenho que entender que esse profissional ele está pronto para assumir novos desafios, novas responsabilidades. Então, esse profissional precisa ter oportunidade de crescimento dentro da empresa, porque a avaliação, Ismael, ela sempre é feita de acordo com o momento atual e com a função que esta pessoa está desempenhando. Então, vamos pensar que hoje, este colaborador, nesta função, ele tem um alto desempenho e um alto potencial. Ele está pronto para assumir novas posições. Ele pode ser, talvez, um futuro líder, caso ele ainda não seja. Ele possa ocupar posições cada vez mais estratégicas dentro da empresa. Essas são as oportunidades para uma pessoa assim. Mas o que a gente precisa levar em consideração também? Os riscos. A partir do momento que a empresa não toma, então, algumas medidas de crescimento com um colaborador que está nesta caixa, por exemplo, esse colaborador ele pode querer buscar esse crescimento no mercado de trabalho, né? Então não é porque eu tenho um grande talento dentro da minha empresa que eu não preciso mais fazer nada com esta pessoa. Então, esta pessoa precisa ter, sim, oportunidades de crescimento. A empresa vai ter que pensar em algumas formas, caso ainda não haja, e se houverem, né, possibilidades de crescimento, fazer isso talvez o mais rápido possível para reter este talento, que é o grande desafio também, né? Reter talentos. Perfeito. Beleza, encontrei alguém que estava em alto potencial, e se eu encontro alguém que tem um ótimo desempenho, um baixo potencial, e ele é um cara extremamente comprometido, né? Eu imagino que isso é bom, porque é uma pessoa que está entregando muito resultado. Ele, quem sabe, não tem um potencial muito grande de virar um gestor, de uma liderança, mas tecnicamente ele é ótimo, né? Como que a alta liderança enxerga e pode tomar alguma ação em cima dessa pessoa? O potencial sempre vai estar relacionado às nossas habilidades comportamentais, né? Quando a gente enxerga comportamentos que demonstram o potencial de crescimento.
Nesse exemplo que tu trouxe, quando esta pessoa não está apresentando os comportamentos adequados para assumir, então, novas posições, novas responsabilidades, como que a gente trabalha com esta pessoa? A gente trabalha no desenvolvimento dessas habilidades. O plano de ação para um colaborador dessa forma vai ser nesse sentido, de desenvolver habilidades comportamentais. Mas o que então aqui a gente também precisa estar atento nesse exemplo? Que nem todo colaborador tem interesse em crescimento dentro da empresa. Boa, quando a verdade. gente pensa em questões de cargos, em questões de funções. A depender da empresa, do tipo de negócio e dos próprios colaboradores, algumas pessoas estão satisfeitas naquela posição que elas desempenham naquele momento. Então, por vezes, o desempenho, a entrega e os resultados estão excelentes, como a gente avaliou aqui, e o potencial, que seria um potencial para crescimento, não está aparecendo. Então, conversas, feedbacks são extremamente importantes nesse momento para tanto passar essa visão e um interesse da empresa nesse sentido, quanto para entender também os interesses do colaborador. Havendo interesse nesse crescimento, a gente trabalha principalmente no desenvolvimento das habilidades comportamentais que vão ser necessárias para posições futuras. Não havendo um grande interesse, isso não tendo um grande impacto na empresa hoje, talvez não seja um plano de ação nesse sentido, e essa pessoa ela pode se manter, quem sabe, nesta caixa por mais tempo. O que a gente pode Tá tudo bem entender... também, né? Exato. O que a gente precisa entender é sempre o seguinte: as caixas, os posicionamentos nas caixas, eles são do momento atual, eles podem mudar também, mas não necessariamente eles precisam mudar. Essa mudança vai depender do quanto esses resultados hoje são satisfatórios para a empresa e do quanto há um interesse em mudança de ambas as partes. É um casamento entre a carreira e o sonho do colaborador, né? E o que a empresa almeja como empresa e o que a empresa almeja para o colaborador, né? É uma sinergia que precisa acontecer porque, quem sabe, ali cria-se expectativas diferentes entre a empresa e o colaborador. É mais ou menos isso. Exatamente isso. E as expectativas, elas precisam estar sempre alinhadas. E esse é um dos grandes benefícios, então, da Nine Box. Auxiliar também no alinhamento das expectativas. E facilitar essas conversas, facilitar feedbacks, facilitar todo este processo que envolve as pessoas. Sabe que agora você está trazendo insights sensacionais, né? Primeiro foi dando nome aqui especificamente a Nine Box, e agora você trouxe que a Nine Box ela é uma ferramenta para facilitar a comunicação da empresa, liderado, colocar as cartas na mesa, colocar ali os assuntos para poderem ser discutidos e resolvidos. E eu acredito que isso também se faz quando a gente roda uma avaliação de desempenho, quando a gente roda uma pesquisa de clima, quando a gente roda uma pesquisa de liderança, quando a gente roda uma pesquisa de áreas de setor. Tudo isso significa colocar as cartas na mesa, colocar os problemas em evidência, colocar o que a empresa mais tem de bom, o que os colaboradores têm de melhor, e discutir e criar planos de ações para melhorar ainda mais o potencial e para resolver aqueles problemas que a gente tem no dia a dia que são normais. Agora, então, a gente falou daquele colaborador que tem alto potencial, a gente falou daquele colaborador que tem um excelente desempenho, mas está com um potencial não muito grande. E se eu tenho um colaborador com um potencial sensacional, né? Ele tem características comportamentais, ele tem uma ótima comunicação para liderar, mas o cara não entrega resultado. E aí a Nine Box me trouxe esse cara com alto potencial e com um desempenho muito baixo. Essa é uma das posições de maiores riscos para colaboradores que fazem parte dessa caixa. Porque nós sabemos que, enquanto empresa, potencial é importante, mas o que vale mesmo é desempenho. Por quê? Porque a gente precisa de resultados. A gente precisa de resultados para fazer a máquina andar, para fazer a empresa funcionar, para fazer com que os objetivos sejam atendidos. Então, esse é o maior risco. E isso precisa ser trabalhado também com este colaborador. É claro que o gestor, neste caso, ele precisa entender
Quais são as causas? Como sempre, né? A gente precisa olhar por que esta pessoa com um grande potencial não está entregando tudo o que poderia. O que está faltando? Da parte de quem está faltando, o que o próprio colaborador pode buscar, o que o líder vai auxiliar ele neste processo, mas esse é o maior risco e isso precisa ser trabalhado. E aqui a gente tem também uma situação que é muito delicada, porque por vezes esse trabalho ele é realizado, mas ainda assim não surgem os resultados que são esperados e que são necessários para o negócio. Então, talvez, em algum momento, chegue-se à conclusão de que esse colaborador não faz sentido estar mais ali na empresa, porque, afinal de contas, a gente precisa, sim, de resultados. Mas essa é uma decisão que precisa ser tomada com cautela, é claro, e ser realizado todo este acompanhamento. A matriz, ela tem este grande benefício para nós, que é materializar todos esses dados que tu trouxe antes. A empresa avalia pesquisa de clima, a empresa faz avaliação de desempenho, a empresa utiliza de diversos processos para ter alguns dados e trabalhar o desenvolvimento dos colaboradores. Mas, por vezes, essas ferramentas ficam soltas. A avaliação de desempenho é só avaliação de desempenho, e daqui a 1 ano ou 6 meses a gente vai olhar para ela de novo. A pesquisa de clima da mesma forma. Quando a gente pega todas essas informações, todos esses dados e utiliza eles para mapear esses talentos e jogar os colaboradores então dentro da Nine Inbox, a gente consegue ter esse panorama mais completo da situação de todos e agir de uma forma cada vez mais assertiva. Por isso que a gente fala que a Nine Inbox é uma ferramenta para decisões estratégicas, para que os objetivos sejam alcançados de uma forma cada vez mais rápida e melhor para todos os envolvidos. E se ele não tiver potencial e não tem desempenho? Esta pessoa nem deveria ter sido contratada. Verdade, verdade. Né? Quando a gente encontra um profissional que está nessa caixa, primeiro, talvez o desligamento dele precise acontecer da forma mais rápida possível. Mas eu acredito que profissionais que estão nesta caixa, mais do que olharmos só para eles, a gente precisa olhar para os processos da empresa. Como que alguém chegou nesta posição? Ele já foi contratado assim, ou talvez este profissional estava em outra caixa em algum momento e nesta fase, nestes dias, neste período, ele acabou indo para esta caixa. Então, a gente precisa fazer essa análise, se ele sempre esteve nesta posição ou se é uma posição momentânea. Porque a gente sabe que, por vezes, alguns profissionais têm um momento onde eles regridem dentro da empresa. E a gestão precisa estar atenta a isso também para fazer o trabalho que for necessário. Kellen, eu vou te trazer aqui uma história que é verdade, né? E aí eu gostaria muito do teu parecer sobre isso e se fez sentido e se realmente a Nine Inbox conseguiu ajudar esse nosso cliente. Quando ele nos contratou, o grande objetivo dele era fazer com que as pessoas que estavam na empresa pudessem performar mais para que a empresa pudesse crescer mais rápido. Mas ele não conseguia identificar o porquê. Aí ele rodou a Nine Inbox e etc. E a gente percebeu que no resultado da Nine Inbox, que ela traz para a gente uma espécie de um gráfico de calor para mostrar onde está o maior número de colaboradores. E eu vou te colocar aqui um percentual médio, uma média de quase 80% da empresa estava bem no meio da Nine Inbox, ali no mantenedor, sabe? Bem no meio. E aí a gente chegou em conjunto com a empresa que a maioria dos colaboradores que ele tinha estavam performando de uma forma muito mediana, poderiam ser extraídos muito mais potencial, muito mais resultado desses colaboradores, e ele tinha duas grandes alternativas: ou investir muito nos colaboradores, no sentido de liderança, de poder mais, ou substituí-los. A gente não sabe ainda o resultado, né? E nem quais foram especificamente as ações,
Mas essa nossa interpretação de ter o maior número de colaboradores ali no meio da Nine Box como mantenedor faz realmente a justificativa das empresas andarem de lado? Nessa situação, né? É muito comum nós termos, tanto em algumas empresas como em alguns momentos, essa fase de uma acomodação. Uma acomodação que, quando por parte dos profissionais, a gente sabe que isso também é um reflexo da gestão. Então, exatamente para a gente tem que olhar para a causa disso, como que este momento de acomodação chegou a este nível e tomarmos decisões que realmente sejam importantes. Eu sempre gosto de pensar em investir no desenvolvimento das pessoas. O que a gente vai fazer para desacomodar esses profissionais e para proporcionar para eles também incentivos para que isso aconteça? Porque daí assim a gente está olhando para o problema que é de todos, um problema da empresa e um problema de desenvolvimento dos próprios profissionais. Então a gente precisa sim tomar decisões nesse sentido. Qual caminho nós, enquanto empresa e nós, enquanto gestão, iremos tomar para que isso repercuta na nossa equipe, repercuta nos profissionais? Porque dificilmente a gente vai ver profissionais buscando algo por conta própria, se isso não fizer parte da cultura da empresa. Então a Nine Box ela vai nos auxiliar muito nesse sentido também, em reforçar a cultura. Qual é a cultura desta empresa? Então, provavelmente, esta empresa do cliente de vocês estava no momento de uma cultura de acomodação. Momento então, de acomodação, né? Um momento de acomodação. Então, isso refletiu no dia a dia, no desempenho e no potencial de todos os colaboradores, que são reflexos de suas lideranças. Verdade. Tu sabe que agora quando tu colocou isso no aspecto de acomodação, às vezes o líder, que era nesse caso, ele percebeu, ele falou, quero rodar isso para entender. Mas a Nine Box também serve muitas vezes para informar para o líder que a tua empresa está acomodada, então. Exatamente. Serve para a gente entender muitos dos resultados que estão acontecendo. Por quê? Porque quem produz os resultados das empresas são as pessoas que fazem parte delas. Então, a Nine Box, ela traz essas informações do porquê que nós estamos tendo os resultados neste momento como eles são. Perfeito. Keren, o que acontece? A gente está trazendo tanta informação e eu estou muito empolgado, né, com a Nine Box, e eu acredito que quem esteja nos vendo também. E aí, para finalizar as minhas perguntas, que devem ser as perguntas que as pessoas estão fazendo ali, poxa, a Nine Box é sensacional, eu quero fazer, como é que faz para me implantar esse negócio, né? Então, eu quero te fazer a seguinte pergunta, como é que faz para a gente iniciar o processo de implantação? Não tenho nada, como é que eu começo a pensar na Nine Box e implantá-la? Bom, o ideal é que tenha alguém, então, na empresa que tome a frente disso. Porque a gente sabe que todo o processo, por mais que a ferramenta ela seja extremamente simples, quando a gente olha para a ferramenta, ela é muito simples. Mas, mesmo sendo simples, existe o trabalho de implementação para a gente conseguir fazer todas essas informações rodar e a gente ter os resultados que a gente precisa dela. Precisa que alguém assuma essa posição, essa responsabilidade, seja um RH, seja uma liderança, seja uma consultoria externa, enfim, alguém precisa olhar para a empresa, olhar para o contexto, fazer um diagnóstico, entender o que já acontece lá, qual é o cenário atual e daí começar a trabalhar nas etapas de implementação da ferramenta. É claro que essa oportunidade existe aqui junto com vocês também, porque hoje a plataforma de vocês, através da matriz, facilita totalmente este processo, mas a gente precisa de pessoas também para rodar tudo isso. Então, eu sempre recomendo que eleja alguém, escolha alguém para estar à frente disso tudo, porque precisa ter um responsável por este processo, e daí é estudar, é entender, se capacitar, conhecer, esmiuçar cada vez mais a ferramenta e fazer um planejamento como de qualquer outro projeto que a gente roda numa empresa. Planejar os momentos de avaliação, planejar os momentos de feedback, planejar os momentos de plano de ação e colocar tudo isso a rodar.
é simples, mas que é um trabalho que exige um planejamento, exige responsáveis e exige um entendimento sobre pessoas, sobre comportamento humano, sobre todas essas avaliações que vão fazer parte desse processo. Kelly, muito bem. A gente está chegando no final do nosso bate-papo com o tema Nine Box. Eu vou fazer um rápido overview do que a gente falou aqui e te faço uma pergunta agora para você responder daqui a pouquinho, que é a seguinte. A gente tem como padrão dos nossos bate-papos que no final o nosso convidado dá algumas dicas para as pessoas que estão nos assistindo. Então, assim que eu fizer então esse breve resumo do que a gente bateu um papo aqui, eu gostaria que você desse algumas dicas para as pessoas que estão nos assistindo, levando em consideração que essas pessoas podem já estar trabalhando na área de RH, então elas querem algumas dicas relacionadas a como implantar a Ninebox, os benefícios, rodou a Ninebox, o que eu faço? Enfim, quero deixar você aí pronta para trazer algumas dicas para as pessoas que estão nos assistindo. E o meu resumo que eu faço aqui é que a Ninebox é uma ferramenta sensacional para identificar o nível de maturidade que as pessoas estão dentro da empresa, se elas estão aptas para assumir novos desafios ou não. Ela é uma matriz que consegue identificar se a empresa está em algum momento de acomodação ou não. Isso pode ser identificado pelo líder e querer pegar a Ninebox para formalizar realmente que estamos em um momento mais calmo na empresa e eu preciso movimentá-la. Ou a Ninebox vai trazer isso dizendo, olha, não está acontecendo alguns resultados porque teu time todo, ou a maioria dele, está aqui no nível de mantenedor, né, que está, quem sabe, num processo de um trabalho da mesmice, alguma coisa assim na empresa. A gente falou sobre colaboradores que têm alto desempenho e pouco potencial, que daqui a pouco tem que desenvolver a questão do autoconhecimento, identificar se realmente ele tem até afinidade ou querer de crescer na empresa como liderança, como gestão. E quando você tem um colaborador que não tem potencial, não tem desempenho, quem sabe ele nem deveria estar participando desse momento e quem sabe tem que ver o processo, inclusive, de recrutamento e seleção. Dito isso, de minha parte, Kelly, eu gostaria que você formalizasse para a gente essas dicas para aqueles que estão nos acompanhando. À minha esquerda aqui tem uma câmera, eu gostaria que você olhasse para essa câmera e deixasse então as tuas dicas para o público que está nos assistindo. Ok, a minha dica final então é para que sejam profissionais de RH, sejam gestores, lideranças ou outras pessoas interessadas no assunto que nós temos aqui também, pensem que cada vez mais a gente precisa profissionalizar o nosso ambiente de trabalho. E quando a gente fala na matriz Ninebox, a gente está falando de uma ferramenta que une dados fundamentais sobre o desempenho e o potencial de todos os colaboradores para que decisões cada vez mais assertivas sejam tomadas. E por que isso é importante? Porque muitas empresas ainda tomam as decisões baseadas em subjetividade, baseadas em achismo, baseadas em proximidade ou afastamento em relação a alguns colaboradores. E a gente sabe que agindo desta forma, a gente não conquista os resultados que a maioria dos negócios então estão buscando. A gente precisa de dados, a gente precisa de informações, a gente precisa de mapeamento. Quando a gente utiliza a matriz Ninebox, a gente tem tudo isso. E daí a gente passa a tomar decisões assertivas, estratégicas e que venham cada vez mais de encontro com os objetivos que precisam e que as empresas desejam alcançar. Então, a gente sai de algo que é mais amador e a gente passa a, de fato, tratar as pessoas com ferramentas, com gestão e com profissionalismo. Profissionalismo, acho que essa é a chave, né? E principalmente sair da caixinha do achismo, né? Eu acho que a matriz Ninebox, ela, principalmente numa visão de liderança e de gestão da empresa como um todo, ela traz subsídios extremamente profissionais para a empresa tomar suas decisões no que tange a gestão de pessoas e carreira de toda a empresa. Kelly, muito obrigado por esse bate-papo. Tenho certeza que quem ficou conosco até aqui saiu
muito feliz com as informações. Se já estava aplicando a Nine Inbox, ficou com mais informações ainda para aprimorar esse processo. E aí eu tenho certeza absoluta que quem não rodou ainda agora já está pensando como que eu vou rodar, porque realmente é uma matriz muito importante que traz uma clareza de pessoas e de possibilidades dos colaboradores dentro da organização. Novamente, Kelly, muito obrigado. Eu agradeço a oportunidade de estar aqui e que a gente possa sempre continuar contribuindo com todas as pessoas que nos acompanham e fortalecendo cada vez mais as pessoas, que são sim o recurso mais importante de toda a empresa. Verdade, Kelly. Obrigado, até mais. Tchau, gente. Um abraço.